Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Certamente você já ouviu essa expressão e também já presenciou muitos casos que comprovam que ela faz muito sentido. Mas também sejamos justos, muitas vezes a companhia não é da sua escolha. É tipo a diferença entre parente e amigo. O amigo você escolhe, ninguém obriga você a manter essa relação de amizade. Já o parente não tem jeito, já nasce assim. E goste você ou não, essa relação de parentesco permanece até o fim. Na política acontece a mesma coisa. Afinal, a política nada mais é do que um retrato da nossa sociedade, das relações do nosso dia a dia. O presidente, por exemplo, não escolhe quem serão os senadores e os deputados que formarão o Congresso durante o seu mandato, mas ele escolhe quem serão os ministros, os assessores, os presidentes de instituições e, se der no acaso de uma aposentadoria acontecer durante o seu mandato, ele escolhe até ministro do STF. E por falar nas escolhas do presidente, o que será que as companhias de Lula dizem sobre ele? Vem comigo acompanhar uma análise nesse vídeo. A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, é a estatal responsável pela gestão da TV Brasil, da Agência Brasil e de outras plataformas de comunicação do governo federal. O cargo de presidente da EBC não é tipo parente, é tipo amigo, dá para escolher. Lula nomeou para esse cargo o jornalista Hélio Doyle, que já trabalhou para grandes empresas como a TV Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, entre outros. Nas últimas semanas, diante do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, Doyle fez algumas publicações no seu perfil no X, o antigo Twitter, expressando seu ódio por Israel de uma maneira nada adequada para um jornalista, principalmente para quem ocupa o cargo de presidente da EBC. Além das suas próprias publicações, ele ainda repostou publicações mais ignorantes ainda de outras pessoas, como a de Carlos Latuf, que dizia: "Não precisa ser sionista para apoiar Israel, ser um idiota é o bastante". Depois de toda a repercussão negativa por essa postura, o governo não teve outra alternativa senão convidar Hélio Doyle a se retirar do cargo. Outra pessoa indicada por Lula para um cargo importante, que também expressou toda a sua ignorância no seu perfil no X a respeito do conflito no Oriente Médio, foi Gleide Andrade, tesoureira do PT e indicada por Lula para ser conselheira da usina hidrelétrica Itaipu Binacional em junho de 2023. Um carguinho com salário mensal básico de R$27 mil. Em suas publicações, Gleide Andrade classificou Israel como usurpador, uma vergonha para a humanidade e ainda disse que não merece ser um Estado, usando como argumento a morte de crianças, mas é claro, ignorando as crianças e os bebês assassinados pelo Hamas. E não satisfeita em passar vergonha apenas com suas palavras, ela ainda usou uma imagem produzida por inteligência artificial, como se fosse uma fotografia real, para fazer mais uma acusação a Israel. Depois de toda a repercussão sobre o caso, Gleide pediu desculpas pelas suas publicações e ficou por isso mesmo. Os 27 mil continuam caindo na conta todos os meses. E já que estamos falando sobre pessoas indicadas por Lula para cargos no conselho de grandes empresas, sem entender absolutamente nada do que aquelas empresas produzem, vamos falar também sobre a polêmica envolvendo Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial por indicação de Lula e também indicada por Lula para um cargo no conselho de administração da indústria metalúrgica Tupi, uma companhia privada, mas da qual o BNDES possui 28% das ações. Aniele já recebia um salário de mais de R$41 mil mensais pelo seu cargo de ministra e agora, com o cargo de conselheira da Tupi, recebe mais um salário de mais de R$36 mil por mês. Como a Tupi é uma empresa privada, o salário pago pela companhia não entra no abate-teto, então legalmente não há problema nenhum no acúmulo de mais de R$77 mil de salário por mês entre os salários pagos pelo governo e pela metalúrgica. Só que mesmo com os 70 mil caindo na conta todos os meses, Aniele não quis bancar a sua passagem de avião para ir ao Morumbi no domingo da final da Copa do Brasil, que foi entre São Paulo e o Flamengo de Aniele. Como os ministros têm o direito de usar aviões da FAB para fazer viagens a trabalho e, coincidentemente, a ministra da Igualdade Racial resolveu assinar um pacto de intenções junto com a CBF, justamente no dia do jogo, no horário do jogo, lá no estádio do jogo, por sorte, a flamenguista Aniele pôde usar um avião da FAB para ir ver o seu time jogar, para assinar o documento. E durante o jogo em questão, uma assessora da ministra Aniele fez uma publicação no Instagram chamando a torcida do São Paulo de europeu safado. E um assessor não é tipo parente, é tipo amigo, é o ministro quem escolhe. E pior,
uma assessora do Ministério da Igualdade Racial, não sabia, ou fingiu não saber, que o racismo é um preconceito de raça, seja ela qual for. Portanto, seja contra branco, negro, pardo, ou seja a quem for. Uma fala como essa configura, sim, racismo. Depois da repercussão negativa sobre o caso, a assessora foi convidada a se retirar do cargo. Outro fato muito controverso que também aconteceu recentemente envolve um banco público, a Caixa Econômica Federal. Uma exposição patrocinada pela Caixa Econômica e pelo governo federal, chamada O Grito, estreou no dia 17 de outubro no Espaço Cultural Caixa, em Brasília, trazendo 30 obras de 7 artistas plásticos brasileiros. Acontece que, dentre essas 30, havia obras como essa, que retratava Bolsonaro atendendo às suas necessidades fisiológicas em cima de uma bandeira do Brasil, e também essa, que retratava Paulo Guedes, Arthur Lira e Damares Alves em uma lata de lixo. Depois da repercussão negativa, a exposição foi cancelada e a Caixa emitiu nota dizendo ter identificado viés político nessa exposição. O que seria de nós se não fosse especialistas da Caixa terem identificado esse viés político que ninguém tinha percebido? Bom, e você pode estar se perguntando, o responsável ou a responsável pelos eventos promovidos pela Caixa foi punido? Pois é, a Superintendente Nacional de Eventos na Caixa Econômica Federal, Ana Luísa Fraga, a responsável pela área que aprovou a exposição, foi indicada para ser promovida para ocupar o cargo de diretora de Governança, Estratégia e Marketing. A Caixa, por sinal, está passando por uma troca de presidência, um cargo que é nomeado, adivinha por quem? Isso mesmo, pelo presidente da República. Mas a demissão de Rita Serrano, que ocupava o cargo até então, não foi por conta da exposição, foi por conta das articulações políticas de Lula para acomodar aliados e assim garantir sua tão estimada governabilidade. O novo presidente da Caixa é Carlos Vieira Fernandes, nomeado por Lula após indicação de Arthur Lira. E por falar nas safadezas das articulações políticas daqueles que foram eleitos prometendo lutar pelo povo brasileiro, uma outra safadeza aconteceu em um evento promovido pelo Ministério da Saúde, ministério que é comandado por Nízia Trindade, indicada por Lula. Aliás, tire as crianças da sala pelos próximos 15 segundos. Tirou? Ok. No evento chamado Em Prosa Brasil, uma apresentação trazia aquela que deveria estar escondida, sendo orgulhosamente exibida sob a cobertura apenas de um pequeno fio dental azul. Após a repercussão negativa do caso, o Ministério da Saúde divulgou uma nota classificando o ocorrido como um caso isolado e afirmando que a apresentação surpreendeu pela coreografia inapropriada. Quem perdeu o cargo foi o diretor responsável pelo evento, mas a ministra Nízia Trindade pediu desculpas e segue o baile. Após esses casos polêmicos, na última segunda-feira, 23 de outubro, ao participar do programa Roda Viva, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, indicado por Lula, foi questionado pelo jornalista Guilherme Waltenberg, do Poder 360, que citou os casos da dança erótica, das publicações de Hélio Doyle e da assessora de Aniele Franco, e também da exposição da Caixa Econômica Federal, e perguntou se não está faltando uma curadoria prévia, um cuidado maior do governo na hora de escolher as pessoas que farão parte dele. E por incrível que pareça, Paulo Pimenta concordou. A ministra Nízia já falou sobre a ideia da curadoria. Eu acho que nós devemos caminhar nessa direção para poder ter um cuidado para que episódios como esse, que estão em desacordo com aquilo que o governo pensa, com a conduta que nós esperamos, né, das pessoas que têm uma posição de confiança dentro do governo. E eu acho que, de fato, né, essa ideia de uma curadoria é uma ideia que a gente deve construir. Mas, apesar de termos presenciado um fato histórico de ver um membro de um governo petista admitindo seus erros, ainda não presenciamos o fim das mentiras e das incoerências. Ao ser questionado por Vera Magalhães sobre a insistente recusa do governo em classificar o Hamas como um grupo terrorista, Paulo Pimenta respondeu com essa justificativa. O Brasil tem uma tradição na sua diplomacia de orientar a sua posição a partir das posições do Conselho de Segurança da ONU, que é quem tem a prerrogativa, quem tem a competência de definir quem são organizações terroristas, quem são pessoas que são classificadas, caracterizadas, né? Pois é, quando é conveniente, o governo adota a mesma posição da ONU, nesse caso do Conselho de Segurança da ONU. Mas quando a posição da ONU é diferente da posição de Lula, aí a história muda um pouco. Quer um exemplo disso? Em setembro de 2020, os investigadores da Missão Internacional da ONU apresentaram um relatório de 443 páginas apontando graves violações de direitos humanos classificadas como crimes contra a humanidade praticadas pelo governo venezuelano. O relatório aponta responsabilidades diretas e individuais de Nicolás Maduro e de outros 48 membros do regime venezuelano, incluindo crimes de assassinatos e torturas. Em setembro de 2022, um outro relatório da Missão Internacional da ONU
ONU ainda engrossou a lista de denúncias de crimes contra a humanidade praticados na Venezuela. Esse relatório apontou casos de espancamentos, uso de descargas elétricas e asfixias, muitos deles praticados na sede de inteligência militar venezuelana. No entanto, quando voltou à presidência em 2023, depois que esses relatórios foram publicados, Lula fez questão de retomar imediatamente as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela. Relações entre países que são nem tipo parente, nem tipo amigo. É uma relação mais tipo vizinho. Está ali do lado, mas você só cria uma relação de proximidade se você quiser. Tanto que durante o governo Bolsonaro, Maduro estava completamente proibido de pisar no Brasil. Mas Bolsonaro é Bolsonaro, Lula é Lula. Após reconstruir a relação e selar com os mindinhos o compromisso de melhores amigas para sempre, Lula ainda recebeu Maduro no Brasil e, ao recebê-lo, ainda disse o seguinte: quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Pois é, o Brasil tradicionalmente adota as mesmas posições da ONU, a não ser que seja contra os melhores amigos de Lula. Aí nesse caso, a ONU é que é a malvada. Voltando ao programa Roda Viva da última segunda-feira, Paulo Pimenta também foi questionado sobre o posicionamento de Lula em relação às eleições presidenciais na Argentina. Em sua resposta, o ministro disse o seguinte: o presidente Lula terá, e o governo tem, uma posição institucional com relação a essa eleição na Argentina, como qualquer outro país. Nós acreditamos que existe um princípio de soberania, de autodeterminação, e esse princípio ele deve ser respeitado. Pois é, assim é como deveria ser o posicionamento de um chefe de Estado em relação ao pleito eleitoral em um país vizinho, um país com quem o Brasil, por sinal, tem uma estreita relação. Mas na prática, o negócio é bem diferente. Ao ver o rápido crescimento de Javier Milei, o candidato de direita, nas pesquisas de intenções de votos dos argentinos, cerca de 2 meses antes do primeiro turno das eleições, que aconteceram nesse último domingo, Lula e Fernando Haddad receberam no Palácio do Planalto o ministro da Economia argentina, Sergio Massa, que coincidentemente é o atual candidato de esquerda à presidência na Argentina. Aliás, é quem vai disputar agora com Javier Milei o segundo turno das eleições. Coincidentemente também, os três fizeram questão de fazer uma foto para celebrar o acordo de 600 milhões de dólares para financiar exportações, um financiamento que vai totalmente para o lado contrário da narrativa de Lula de que teria assumido o Brasil sem dinheiro para nada, e que também ajuda a mascarar um pouco o fato de que, nas mãos de Sérgio Massa como o ministro da Economia, a inflação na Argentina ultrapassou os 138% no acumulado dos últimos 12 meses. Pois é, mas institucionalmente, o Brasil parece preferir ver o seu vizinho e parceiro comercial indo em direção ao fundo do poço do que vê-lo sendo governado por alguém com uma ideologia de direita. Mas, institucionalmente, quem se importa, né? Afinal, não é a instituição que vai passar fome. Agora me responda você, depois de conhecer aqueles com quem Lula anda. Quem é Lula? O cara é um demônio. Se você gostou desse conteúdo, considere apoiar o canal a continuar produzindo conteúdo de forma independente, contribuindo com qualquer valor através do código que aparece no canto da sua tela. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que cada vez mais pessoas possam ver o que verdadeiramente acontece no Brasil, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.